Boa noite. Nós falamos agora há pouco sobre herança jacente e herança vacante. É aquela herança em que se desconhece quem é o herdeiro, ou até não existe um herdeiro, e a transmissão do bem passa então do falecido para a União ou para o município. Agora a gente vai falar de algo completamente diferente. É aquela herança que tem herdeiro e um desses herdeiros foi preterido na sucessão, ou porque não tomou conhecimento da morte e não se habilitou, ou porque maliciosamente alguém o excluiu dessa sucessão. Então, a gente tem que entender o seguinte: com a morte se dá a aquisição da posse e da propriedade da herança. Então, independente de você ter se habilitado no processo sucessório, com a morte você adquire a posse, a propriedade da herança. Contudo, no processo de inventário, pode ser que você não esteja presente por qualquer motivo que seja. Vamos imaginar o seguinte: o falecido tinha um filho, havido fora do casamento e que os outros irmãos não conheciam. Vamos dizer que ele morasse no Recife e tivesse 2 filhos conhecidos com sua esposa, mas ele tivesse um filho fora do casamento em Belém do Pará e ele escondia esse segredo. Ocorre então que essa pessoa venha a falecer, os filhos aqui do Recife correm com esse processo de inventário e de partilha, uma partilha amigável, um procedimento, vamos dizer assim, de arrolamento dos bens ou uma sucessão extrajudicial através do cartório e fazem a partilha desses bens. O filho que está em Belém do Pará desconhece a morte do pai, mas passado um ano, verificando que nunca mais mandou notícias, que nunca mais soube e ouviu falar do pai, procura saber onde ele está e descobre que ele morreu. Na hora que descobre que ele morreu, ele pergunta: e a sucessão dos bens? E aí a gente verifica o que? Já foi feito o processo de inventário, já foi feita a partilha e os bens já foram divididos. E ele vai dizer: e minha parte? Eu vou perder a minha parte? Não. Para isso existe justamente esse processo de petição de herança, que ocorre quando, encerrado o inventário, com a homologação da partilha, o herdeiro que foi preterido na sucessão, ele pode requerer a sua parte na herança. Esse procedimento, deve-se destacar, somente pode ocorrer após a realização da partilha. Mas por que somente após a realização da partilha? É óbvio, porque se o inventário estiver em curso, é suficiente que ele se habilite no processo. Então ele entra com a petição no próprio processo, junta sua certidão de nascimento, onde comprova a sua filiação e diz: pessoal, sou herdeiro, eu tenho direito a uma parte nessa herança. Mas, se o processo de inventário já se encerrou, já transitou em julgado, já foi homologada a partilha, não cabe mais ele reclamar nos autos do processo de inventário. Ele vai reclamar agora numa ação própria, que é esta ação denominada petição de herança. Então, diz o artigo 628 do Código Civil: aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha. Ouvidas as partes, no prazo de 15 dias, o juiz decidirá se para a solução da questão for necessária a produção de provas, que não a documental, o juiz remeterá o processo às vias ordinárias, mandando reservar em poder do inventariante o quião do herdeiro excluído até que se decida o litígio. Ou seja, nesse caso, especialmente nesse caso, havendo ainda inventário, ele se habilita no processo de inventário.
Se houver dúvidas quanto à sua filiação, exemplo, ele diz: eu sou filho, mas não junta a certidão de nascimento, porque diz ele: não tenho, mas sou filho. Eu vou entrar agora com um processo de investigação de paternidade. Então ele se habilita no processo de inventário e, como diz o parágrafo 2º do artigo 628, ele irá produzir provas em um procedimento especial, que é o processo de investigação de paternidade, e lá, sendo comprovada a paternidade, ele junta essa prova no processo de inventário. Na verdade, ele vai juntar a sentença do juiz da vara de família que o declara filho daquela pessoa que é autora da herança. Então, volto a dizer, somente após a realização da partilha é que cabe petição de herança. Antes, ele se habilita no processo de inventário. Se por acaso ele não tiver prova de sua filiação, ele vai se habilitar e entrar concomitantemente com o processo de investigação de paternidade. Aqui um detalhe: o processo de investigação de paternidade corre na vara de família, enquanto que o processo de inventário e partilha na vara com competência para sucessões. E vou ler novamente o parágrafo 2º, que se diz: se para a solução da questão for necessária a produção de provas que não a documental, ou seja, se você tem a certidão de nascimento, é a prova documental. Mas aí você não tem, porque não foi registrado, não foi reconhecido, você precisa de uma prova pericial. Então, o juiz remeterá o requerente às vias ordinárias para promover a ação de investigação de paternidade, mandando reservar em poder do inventariante o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio. Entendido? Então, o que é a petição de herança? É justamente a postulação de toda herança, se você for herdeiro único ou parte dessa herança. O artigo 1824 diz: o herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório para obter restituição da herança ou de parte dela contra quem na qualidade de herdeiro ou mesmo sem título a possua. Vamos imaginar esse mesmo filho lá do Belém do Pará. Vamos imaginar que aqui no Recife o autor da herança não tenha deixado filho algum. Seus pais sejam falecidos. Então, quem ficou com 100% do patrimônio? A viúva. A sua esposa ficou com 100% do patrimônio. Então, ele, esse filho, havido fora do casamento, entra com petição de herança para requerer toda a herança, porque ele vai ser considerado herdeiro único. Claro, pode ser que ela tenha direito a concorrer a essa herança de acordo com o seu regime de bens, mas vamos dizer que ela não tenha direitos sucessórios, ou que essa herança tenha sido designada para um irmão dele. Então, esse herdeiro que é de fora, que seria o herdeiro único, vai demandar toda a herança. Mas se deixou dois irmãos aqui e ele chega lá dizendo: olha, eu sou um novo herdeiro porque eu não fui registrado, ou meu pai registrou, mas escondia a minha filiação, ele vai demandar pela parte que lhe cabe da herança e não toda a herança em si. Então, petição de herança é uma ação, apesar de ter o nome petição, é uma ação, e deve ser promovida contra os herdeiros, solicitando a devolução da parte que cabe ao herdeiro não beneficiado. Ou seja, essa ação é promovida contra aqueles que receberam a sua parte na herança. É frequente o pedido de petição de herança combinado com investigação de paternidade, e a parte tem o prazo de 10 anos para promover essa ação a partir da abertura da sucessão. Atenção, o prazo é de 10 anos contados da data da morte, contados da abertura da sucessão. Mas se esse herdeiro for menor de idade, o prazo fica suspenso e somente quando ele completar
16 anos de idade é que esse prazo voltará a ser contado. 16 anos e não 18 anos de idade. É 16. Observem lá que 18 anos de idade é a suspensão do prazo quando a ação for um litígio contra seus próprios pais. Aí você, como é dependente dos seus próprios pais, você tem que ter a sua emancipação plena. Mas, não sendo uma ação que litiga contra os próprios pais, ou seja, contra os seus representantes legais, é 16 anos. Então, a pessoa vai receber, através desse processo de petição de herança, a parte da herança que lhe cabe, mas os acréscimos, frutos e rendimentos que ele tenha gerado durante esse período. Uma jurisprudência para a gente trabalhar um pouco como é que o Poder Judiciário pensa essa questão. Então, ele coloca aqui, agravo interno, no agravo em recurso especial, processual civil e civil. Ação declaratória de nulidade e doação, cumulada com petição de herança. Início do prazo prescricional. Inteligência da súmula 149 do STF. Abertura da sucessão, prescrição, não ocorrência, agravo interno não promovido. Então diz, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, ou, em se tratando de herdeiro absolutamente capaz, da data em que completa 16 anos, momento em que ambas as hipóteses nascem para o herdeiro, ainda que não legalmente reconhecido, o direito de reivindicar os direitos sucessórios. Nos termos da súmula 149 do Supremo Tribunal Federal, é imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é o de petição de herança, diante da incidência da regra disposta no artigo 177 do Código Civil de 16. Aberta a sucessão, em 28 de julho de 1995, o termo final para o ajuizamento da ação de petição de herança ocorreria em 11 de janeiro de 2013, 10 anos após a entrada em vigor do Código Civil 2002, de modo que foi ajuizada oportunamente a demanda em 4 de novembro de 2011. Ou seja, a ação de investigação de paternidade é imprescritível, mas a ação de petição de herança prescreve em 10 anos. Você pode, em qualquer momento, requerer a declaração de sua filiação, ou seja, investigação de paternidade, mas os direitos sucessórios você tem que requerer nesse prazo de 10 anos, podendo suspender esse prazo em caso de menor de 16 anos, em caso da pessoa ser incapaz. Com isso, pessoal, encerramos essa parte e vamos para a próxima etapa, falando sobre cessão de direitos hereditários.